Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira entrevista da Biscoito com Saúde. E você está aqui no podcast Biscoito e Bate-Papo com Saúde. Nós estamos aqui com nossa primeira convidada, a Mari Neudi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, o nosso objetivo aqui é sempre estar trazendo novas pessoas da área da saúde para a gente estar batendo um papo gostoso, também tomando um chazinho, né? Porque não um biscoito com saúde. E a Mari Neudi é a nossa primeira convidada aqui e ela tem a graduação em nutrição clínica, né? Pós-graduação, bacharel em nutrição e cursando pós-graduação também em fitoterapia. Mari Neudi, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer aqui. Estou aqui para falar um pouquinho sobre essa imensidão do que tem a ver a alimentação com a boa saúde. Na verdade, a alimentação ela significa prevenção contra doenças. Para se ter uma boa saúde, é necessário a gente ter uma boa alimentação. As famosas frases médicas, já escrita por um certo autor, diz o quê? Que a sua alimentação é o seu remédio. Se você come com qualidade, você tem uma saúde de qualidade. Se come de qualquer jeito, a saúde vai de qualquer jeito. Então precisamos ir por essa linha de pensamento para que a gente tenha então uma boa saúde através de uma boa alimentação. Pois é, isso aí mesmo, hein? E Mari Neudi, a gente já pode introduzir o tema de hoje? Com certeza. Então fala para nós qual é o assunto de hoje. Nós iremos falar um pouquinho sobre um assunto que para muitas pessoas já é bastante conhecido. Para outros não é tão conhecido, mas que precisa ser conhecido, que exatamente é a classificação dos alimentos, quando se fala de alimentos in natura, quando se fala de alimentos processados, minimamente processados e alimentos ultraprocessados. Então nós iremos falar um pouquinho sobre esta classificação dos alimentos. Muito bom, interessante o tema, assim. E sobre os alimentos, assim, conforme o tipo de cocção, é possível ter alguma alteração? Desculpa, acho que eu vou refazer a Forma pergunta. de cozinhar o alimento. É isso, né? Então, olha, vou dar um exemplo aqui bem simples. Há sim alteração de nutrientes de acordo com a preparação do alimento. Por exemplo, se você quer cozinhar uma batata doce, se cozinhar ela na água, depois que aquela água foi dispensada fora, ali parte dos nutrientes vão se perder ali. Certo. Se, por exemplo, você agora escolhe cozinhar em uma cuscuzeira a vapor, o nutriente vai estar completo. Não vai se perder praticamente nada da nutrição daquele alimento. Então faz toda a diferença. Então escolha a melhor forma de como você pode preparar os seus alimentos, aproveitando o máximo de nutrientes possíveis. Tá certo, então. Entendi. Mas dentro do nosso tema, como podemos ter melhor saúde na escolha dos alimentos de consumo? Então, olhando aqui então para essa classificação que nós terminamos de falar sobre os alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Ultraprocessados. Exatamente. Para que se tenha boa saúde, precisamos saber em qual dessas classes está inserido cada alimento que a gente escolhe para consumir. Por exemplo, aqui, com licença, temos aqui um exemplo aqui de um alimento in natura. O alimento ele simplesmente foi retirado da árvore, por vezes retirado alguma folhinha, ele está completo, não foi retirado nada, nós chamamos esse alimento de in natura, ele está completo. Certo. Se a gente agora, assim, tem pessoas que por vezes vão tirar a casca, né? Uhum. Aí então quando tira a casca, ele vai sofrer ali um pequeno processozinho que chamamos de minimamente processado. Por exemplo, digamos que se pegue uma laranja, né, é como a gente retirar a casca, né? Então, quando retira a casca, ela se torna minimamente processado. A gente já começa a contar o processado a partir essa alteração já mínima, né? De tirar minimamente processado, que é diferente de um processado, totalmente diferente. Sim. Tá? Então, um alimento minimamente processado, ele é muito junto ao alimento in natura, ele está perfeito para se alimentar. Agora, por exemplo, né, vamos fazer uma comparação aqui com o milho, tá? A classificação do milho.
Trouxe aqui 2 exemplos aqui, mas vamos pensar no alimento antes disso aqui. O milho ele está lá na espiga, está com a casca, ele está um alimento in natura. Não foi mexido ali, só foi retirado do pé, da árvore, né? Porém, quando ele é levado para uma secagem, ele também sofreu aqui um mínimo processo. Foi levado para uma secagem, se tornou meio de pipoca, né? Ou um outro milho, simplesmente, né? Tratado à semelhança desse, se tornou um mínimo processo, não perdeu nutrientes, não teve nenhum acréscimo de nada. Aqui também, ele agora foi para uma secagem, foi para uma moagem, mas não tem nenhuma mistura. Ainda é um alimento minimamente processado. Próprio, excelente para o consumo. Super saudável, vai se preparar o cuscuz. Por vezes temos a farinha, né, do milho. Então, tem muitos alimentos que estão no seu estado saudável para consumo. Sim. Quando ele vai agora para a latinha, que eu não trouxe o exemplo, mas é muito comum, né, todos conhecemos, né, o milho enlatado, aí ele já passa para ser chamado de processado. Por quê? Ali já tem várias composições. Ali você vai encontrar ali, por vezes, sal, por vezes gordura, conservantes, tá, para aturar meses. Então, foi acrescentado elementos daquele alimento. A partir do momento em que se acrescenta qualquer elemento, sal, gordura ou coisa semelhante a um alimento, ele passa a ser um alimento processado, que já não é tão próprio assim para o consumo como esses aqui. Certo. Tá? Aí, então, se ele agora vai lá para o pacotinho e se torna lá um Cheetos, né, por exemplo, né, o salgadinho, aquela é só uma lembrança de que aquilo foi milho. É totalmente produzido na indústria, colocado ali corante, aromatizante, aí vem um peso de sódio, de gorduras, algo que vai agora contribuir para prejudicar a saúde em vez de ser uma boa alimentação. Certo. Então, observando a classificação desses alimentos, nós podemos então perceber como podemos escolher o bom alimento para que possamos ter uma boa saúde. Então é importante saber essa classificação dos alimentos para que a gente possa ter essa saúde e nutrição através da boa alimentação. Que legal, Marina, eu acho também que você trouxe aqui. A gente fazendo uma seleção, né? Sim, com certeza. E daí você sabe me dizer quais riscos a saúde pode trazer os diversos tipos de alimentos não saudáveis? Então, olha só. Quando agora esses alimentos eles passam a ser um alimento processado, por exemplo, os enlatados, uma sardinha enlatada, né, um molho de tomate, um milho, uma ervilha, né? Isso nós estamos falando dos alimentos colhidos, né, da planta, mas também entra também na mesma classificação alimentos in natura, que são de por parte carne, né, alimentação animal. Tá? Por exemplo, uma carne bovina, por exemplo, se ela foi feita somente o corte, ela também é in natura. Sim. Peixe, ovo, então tudo isso também entra, né, nessa classificação de alimento in natura. Mas quando ele vai para um enlatado, vai para uma salsicha, vai para uma linguiça, vai para toda essa outra classificação alimentar, já não se torna tão bem para a saúde, ou seja, eles podem chegar ali já em uma classificação de alimento ultraprocessado também, que vai simplesmente prejudicar a saúde. Agora, como você disse, quais riscos podem trazer para a saúde? Exatamente das doenças que mais matam hoje. Por exemplo, o consumo desses alimentos, quanto mais danosos, mais de forma mais preparadas, assim, né, em conservantes para durar meses, quando a gente consome, vai ali causar danos para as artérias, para o coração. Nas pesquisas que acompanhamos, a doença que mais matou hoje é a doença do coração. Segue então câncer. Quando a gente se alimenta desse tipo de alimentação com um alto índice de acidez, vai deixar o sangue muito ácido. E câncer ele se alimenta em campo ácido. Então, evitar significa, por vezes, impedir de que uma célula cancerígena seja desenvolvida ali no corpo. Olha só que interessante. Vem também o diabetes, uma terceira doença que tem tirado muitas vidas. Eu considero o diabetes até como um tipo de câncer diferenciado, porque o diabetes, ele traz uma cegueira completa, ele dá parada de rins, ele causa infarto, causa um AVC, ele leva a pessoa a fazer uma hemodiálise, se tem ali um ferimento com dificuldade de sarar, como eu já tive exemplo, né, de pessoas
próximo da gente, de o ferimento não sarar, tem que fazer uma amputação no pé. Ainda não sarou, fazer uma amputação agora já na altura do joelho. Não sarou ainda, agora uma cirurgia na altura, né, da coxa. E vai o quê? Fazendo com que a pessoa seja ali, sabe, quase um tipo, sim, sacrificado vivo, né? Então, é uma doença terrível. E todas as doenças, entre outras mais, são trazidas apressadas em cima da gente, colocadas com a própria mão, através da boca, né, certo. da alimentação. A gente Então, acelera esse processo, né? exatamente. Entendi. É interessante já. A gente, é igual a frase que você disse no começo, a gente é o que come, né? Exato. E fala pra nós aí, qual o conselho, como nutricionista, você nos deixa sobre o consumo de alimentos? Assim, olhando para o guia alimentar da população brasileira, que é para toda a população em geral, não importa a classe econômica, se é uma classe baixa, média, alta, para toda a população brasileira, esse guia agora traz informações assim, conselhos. Para que os alimentos sejam bem aproveitados, eles devem ser consumidos in natura. Certo. Quanto mais o alimento de forma mais simples, sem acréscimos de nenhum produto ali de conservação, entre outras misturas, eles são melhores para a saúde. Então, desse alimento in natura, seja por parte animal ou por parte natural, deve ser consumido à vontade, ou seja, é a melhor classe de alimentos para ser consumido. Não tem nenhuma restrição, né? Exatamente. Certo. A não ser que a pessoa já tenha um caso clínico, né? Sim. Para casos clínicos é outro debate. Por exemplo, se uma pessoa ele já tem um diabetes, aquilo que é saudável, que ele poderia comer à vontade, já não pode mais. Né? E as frutas são dosadas, entre outras questões. Por exemplo, a pessoa que faz hemodiálise, até a água, que a gente diz, tome água à vontade, né? Beba bastante água. Sério? A água passa a ser dosada, né? Não pode mais tomar água Certo. à vontade. Então, o quadro clínico já são outras situações. Mas para quem não tem nenhuma complicação diagnosticada, a alimentação natural, coma bastante para manter aí a saúde e também evitar as doenças. A classificação agora, os alimentos in natura ou minimamente processados, como vimos aqui o exemplo, né? In natura, minimamente processado, podemos comer à vontade. Para os alimentos processados, o conselho tem restrição e, se preferir, nem use. Use o que é mais natural possível. Tá certo. Para os alimentos ultraprocessados, o conselho é risco da sua vida, tá? Tanto faz, como já dissemos, por parte da alimentação animal, como também de uma alimentação. Por exemplo, uma laranja, o alimento em fruta, saudável. Ele feito um suco natural, saudável. Já quando vai para o suco de caixinha, já é um processado. Então já é usar com moderação. Quem prefere não usar, quem prefere espremer 3 laranjas naturais ali e tomar, é o melhor caminho. E se ele agora vai para o pacotinho, né? O Tang, entre outros, né? Entre outras marcas aí, ele agora se torna um alimento ultraprocessado. Você sabe que eu nem gosto do Tang de caixinha, eu não sinto mais o gosto assim. Pra mim tem gosto de remédio. Então ele vai agora, trazer malefícios para a saúde em vez de trazer benefícios. Então, o conselho é esse. Sim. In natura, minimamente processado. Use à vontade, Processado, evite o consumo. E ultraprocessado, elimine, nem use. De maneira nenhuma. Então, esses são os conselhos, do guia alimentar para toda a população brasileira. Muito bem. Obrigada, Marineus, por todas essas informações tão importantes para a nossa saúde, né? Eu agradeço pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre... Aqui foi apenas uma pincelada, um resumo do resumo, que isso é um assunto muito imenso. Não, tá ótimo. Mas você está convidada, né, para qualquer outro dia fazer um outro bate-papo aqui. E a gente fica por aqui, mas a gente se vê nas próximas com mais bate-papo com outros profissionais e conhecendo muito sobre a saúde, sobre a alimentação.